A igreja viva, diga amém. Aplauda a Jesus, porque Ele é merecedor. Sente. Nós vamos ler agora. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram-as, e sim, como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento se inquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Diga glória a Deus. Olhe para a pessoa linda que está do seu lado. Diga para ela: quem é esse Deus que até o mar obedece ele? Agora você vai olhar para mim e vai dizer: é Jesus de Nazaré. Irmãos, essa é uma das passagens mais lindas na Bíblia, porque é uma passagem que Jesus, ele demonstra as duas faces que ele tem. Ele era 100% humano e 100% Deus. E como sempre a gente fazemos comparações, aqui Jesus se mostra como eu e você, e Jesus se mostra como o Filho de Deus, aquele que até o mar para obedecer. E eu fico encantada, impactada, porque eu vejo muitas pessoas pregando essa passagem, inclusive preguei várias vezes, e eu sempre tenho a intenção, ou melhor, eu sempre tenho a impressão que Jesus faz aquilo para testar a fé dos discípulos. Já preguei muito sobre isso, sobre teste de fé. Isso aqui seria um teste para testar a fé dos discípulos que estavam ali com ele. Só que, ao mesmo tempo, vem aquela dúvida que eu acho que não é. Jesus estava dormindo, ele estava cansado. Porque onde Jesus estava, as pessoas estavam ali, iam atrás dele, como sempre tem, como até hoje a gente brinca nas igrejas. Brinca não, de falar sério, né? Porque se a gente fala sobre cura, né, sobre bênção, a igreja lota, né? Quando a gente vai orar pelo irmão, some tudinho, né? Porque as pessoas sempre vão atrás de Jesus em seu benefício próprio, né? Ah, porque eu quero uma cura, aí vai um monte de gente. Ah, porque eu quero uma bênção, e um monte de gente vai atrás de Jesus. Quando recebe o que tem, o que queria, some. E Jesus passava por isso na pele. As pessoas o perseguiam porque Jesus podia fazer milagres. As pessoas ouviam Jesus, o que ele estava fazendo, e as pessoas iam atrás. Então Jesus não tinha paz, né? Jesus estava em casa, a multidão estava. Jesus estava na praia, estava. Jesus passeava para outro lado, estava. Para onde Jesus andava naquela região, ele era aclamado, porque ele era conhecido pelo homem que fazia milagres. E aqui nós vemos Jesus cansado. Tem uma hora que aquele homem que dedicava a sua vida, dedicava todos os seus dias a serviço do Pai, ele parou. Ele disse: olha, discípulos, bora dispersar a multidão, bora deixar a multidão para lá e vamos atravessar. E vamos, né, para outro nível. E aqui vamos começar a ter alguns pontos dessa pregação. Tem horas
que você vai ter que ir para outro nível. Amém? Às vezes, você está ali, acontecendo algo positivo, sobrenatural, aí você está ali, sabe, sendo bênção, mas Deus vai te levar para outro nível, vai te levar para outro lugar. E aí eu fiquei, mas por que Jesus pediu para ir para o outro lado, no mar, né? Por que ele não foi para o outro? E a Bíblia diz que quando eles se ajeitam para ir atravessar o mar, estava tudo calmo. Porém, nós não sabemos os desígnios de Deus. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Nós não sabemos o que Deus está preparando amanhã, irmãos. E eles entram no barco e aí a Bíblia fala que passa um pouco e começa uma grande tempestade. O lugar que Jesus foi, o mar, aquele mar era um mar que tinha muito isso. Era um mar que passava por isso, mas na hora que Jesus embarcou não estava assim. Senão eles não teriam embarcado, porque era um lugar perigoso. Consequentemente o lugar estava calmo. Por isso que eles tiveram coragem de entrar no barco e ir levar mais outras pessoas com eles. Só que a tempestade chega. Às vezes nós pensamos que a nossa vida tem que ser uma vida 24 horas vivendo só na bênção. Não, pastora, porque eu tenho que viver só na bênção. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou totalmente íntima ou íntimo do Pai. Então eu tenho que viver na bênção. Tenho que viver na bonança, tenho que viver na fartura, tenho que viver só na alegria. Pastor, eu me recuso, crente, viver na prova. E nós vimos aqui que os discípulos estavam indo tranquilamente, quando de repente o clima muda e começa aquela grande tempestade. A ponto do barco, é bem claro, quase vir a pique, afundar. E quando na hora do desespero, eles fazem o quê? Vai lá atrás de Jesus. Por que Jesus não está aqui? Porque eles começam a procurar Jesus. Eles começam a clamar por Jesus. E aí o que acontece? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo tranquilamente. E eu aprendo muitas coisas com essa palavra. Primeiro, nada está no meu controle. Amém? Querido, nada está no teu controle. Se você pensa que tem alguma coisa no teu controle, quero te dizer, tem alguma hora que você vai se decepcionar. Tem gente que, sabe, gosta de controlar tudo. Ah, porque daqui para o final do ano eu vou estar assim, eu vou ter isso, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, eu vou investir nisso. Aí quando as coisas saem do seu controle, começa a culpar Deus. Deus, porque eu queria isso. Você perguntou para Deus se Deus queria aquilo para você? Então, queridos, nada está no nosso controle. Tudo é no controle do nosso Deus. Diga amém em nome de Jesus. E se não tiver no controle dele, irmão, nós vamos a pique, nós vamos afundar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ontem foi 9, né? Dia 8 fez 1 ano que meu pai morreu. Dia 9 ontem fez 1 ano que ele foi enterrado. Morreu de Covid, todo mundo sabe. Eu falei para algumas pessoas aqui. Não sou de postar as coisas no coisa da igreja, porque eu acho que tem coisa que é desnecessária. Nossa felicidade que ele foi com Jesus, eu contei isso aqui também. Contei como foi a convenção. Brinquei ainda.
disse que, graças a Deus, estava desviado. E nos últimos dias, nos 4 últimos dias da vida dele, antes dele ir para o hospital, ele aceitou Jesus e fez um voto na sala dele, dizendo que se ele voltasse do hospital, ele iria servir a Jesus. Não voltou. Era o plano dele. Mas nosso Deus teve outros planos. E ontem eu dizendo para a mamãe, ontem não, anteontem, mamãe está muito abalada, é um ano, foram 32 anos de casamento, foi uma perca muito grande, mas eu lembro muito bem, quantas vezes eu cheguei lá na casa da minha mãe, e eu dizia lá na mesa dele, quando eu vi ele correndo no triciclo dele, entregando gás, eu digo, mãe, eu não sou muito de vir aqui, a senhora sabe, mas vá lá na minha casa, tire um dia, no final de semana, vá passear. Ah, Nilvan, tu não sabe como teu pai é, ele não gosta de sair, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, e quando é no final de semana ele gosta de ficar trabalhando, não sei o quê. Mãe, vão viver a vida. Não, porque ele quer comprar isso, ele quer fazer aquilo, ele quer ajeitar não sei o quê, quer botar não sei o quê. Mamãe, vá viver a vida. Irmãos, eu tenho minha vida literalmente na mão de Deus. Hoje eu falei com uma pessoa, falando sobre estar aqui na igreja, ou um dia ser transferida, eu digo, irmã, eu não tenho domínio na minha vida. Se me mandarem para o Japão, eu vou. Se me mandarem ali para trás, lá para Boni Magalhães, vou também. Se me mandarem para o outro lado do rio, vou, porque eu não tenho controle, quem manda na minha vida é Deus. E eu dizia isso para a mamãe, mãe, a gente não sabe do dia de amanhã, então vá, pegue seu esposo, vá passear. Faça, sabe, os momentos valerem a pena. Porque nós não podemos, nós não temos o controle do tempo, nós não temos o controle da vida. E aí é isso que eu aprendo aqui, quando eu vejo que os discípulos entram num barco e saem, de repente muda o clima, e de repente começa o que estava na tranquilidade, o que estava ali, não sabe, uma viagem que seria boa para descansar, se torna uma viagem de frustração, se torna uma viagem, sabe, de preocupação. E são nessas horas que nós temos que lembrar de uma coisa muito importante que não pode faltar nunca nas nossas vidas: a fé. Se nós não tivermos fé, irmão, se nós não crermos no Deus que nós seguimos, nós não vamos conseguir atravessar as tempestades que vão se levantar. Se nós não tivermos certeza do Deus que nós servimos, nós não vamos ter, sabe, nós não vamos conseguir vencer. E minha mãe sempre dizia isso, botava as culpas no trabalho, botava a culpa na minha avó, no meu avô, botava em todo mundo. Nunca saiu para nada, nunca fez nada, é por isso que de vez em quando eu sumo com meu esposo, vou viajar. Ah, a pastora gasta dinheiro viajando, gasta, irmão, porque quando eu morrer, não é a minha casa que eu vou levar, não é a minha casa que eu vou deixar para meus filhos que vai lembrar de mim. Eles vão lembrar de mim dos momentos que eu passei com eles. Eu sempre falo isso. Faça economia, deixa eu poder comprar até uma casa aqui, viaje. Gosto de viajar. Gosto de viver o momento. Não importa para onde, posso ser aqui, até no APU, aqui em Castanhal, mas é bom sair, é bom viver aquilo que Deus está nos dando, a oportunidade do hoje. Amém? Muitas pessoas têm ficado frustradas porque não vivem. Elas só querem, sabe, só pensam em determinada coisa. Não, só pense em comprar isso, só pense em fazer aquilo, Ei, pense em viver a vida. Lembrando que o dia de amanhã é Deus, é de Deus, é Ele que faz, é Ele que domina, é Ele que dita as regras, não sou eu e nem você. Há um ano atrás eu vi a mamãe fazendo planos de viajar. Um ano, porque eu lembro que o Covid matou o meu pai em 9, 10 dias. Eu estava com Covid na mesma época, eu não fui, eu só vi o caixão passando, num canto. Primeiro porque não vou para velório. Já falei aqui na igreja, não gosto de velório.
Minha irmã, eu vou visitar antes. Não me chame para velório, pelo amor de Deus. Eu tenho, sabe, eu tenho tristeza. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu fico agoniada. Me dá um mal-estar. Eu juro por Deus, irmão, eu estou diante do altar de Deus. Eu não vou a velório. Se eu vou lá na frente, eu não chego perto. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Essa é a palavra. Não é porque eu tenho preguiça não, irmão. É porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu lembro que a esposa do pastor Modenito morreu. E a primeira coisa que ele me falou depois que ela foi enterrada, ela disse assim: olha, Nilvane, quem não é visto não é lembrado. Eu nunca esqueço disso. Aí eu disse para ele que eu não fui. Não é porque eu não queria ir. É porque eu não consigo ver quem eu amo sofrendo. Não consigo, irmão. Me dá dor. Vou para o hospital, a gente morre lá junto. Sabe, eu estou lá contigo. Eu vou para o hospital, eu curo ferida, eu espremo tumor, eu faço qualquer coisa, levo o pinico para você. Mas depois que morreu, minha irmã, me perdoe, eu não vou a velórios. Fazemos um culto, mas eu não vou. E aí eu me lembro que eu vi lá, fui na mamãe, a mamãe estava muito abalada. E ela dizia para mim: Nilvane, eu fiz planos. Eu disse: é. Só que os nossos planos não são os planos de Deus, mamãe. E na hora eu não quis dizer para ela. Ela estava abalada, mas hoje eu digo para ela: tá vendo? Nunca quis ir numa praia. Nunca quis fazer tal coisa. Então, queridos, lembre, as coisas podem estar numa página, mas se elas virarem, nós precisamos ter fé para vencer. Eu disse para a minha mãe: a senhora tem que ter fé agora. Fé em quê, Nilvane? Ela estava tão frustrada, porque ela jurava que, como ele tinha aceitado o dinheiro, ele ia voltar. Eu digo: mamãe, nós não perdemos, nós ganhamos. Nós ganhamos porque nós ganhamos para Jesus. E é isso que tem consolado o coração dela. Mas ela tem muitas lembranças do que ela poderia ter feito e não fez. Portanto, queridos, não importa como está o clima lá na tua casa, se de repente mudou, estava uma paz, e o diabo veio com a sua tempestade e está tentando destruir a tua casa, eu quero te dizer isso. Lembre, Jesus está no barco. Lembre, Jesus está com você. Comece a viver os planos de Deus e largue os seus planos. Largue o seu, sabe, o seu jeito de ser e comece a colocar o jeito de Jesus lá. Porque a situação pode até fugir do teu controle, mas não foge do controle de Deus. A situação pode fugir do nosso controle, mas o nosso Deus, Ele não vai perder nunca o controle das nossas vidas. Portanto, você precisa entender uma coisa: se está na mão de Deus, minha irmã, descansa. Jesus sabia quem guardava aquele barco. E os discípulos não sabiam quem estava ali. Porque se eles soubessem, eles tinham parado com aquela aflição toda e dizer: ei, gente, se acalma, porque Jesus está conosco. Então, irmãos, Jesus disse para nós hoje: se você está assim, correndo de um lado para o outro, se acalme, porque Jesus está com você. Se acalme, porque Jesus não vai abandonar você. Se acalme, porque Jesus tem um plano. E esse plano não é igual ao do Cebolinha não, viu? Aquele plano do Cebolinha nunca funciona. O plano do nosso Deus é um plano que é infalível. E eu confio nisso. Todas as vezes que eu olho para minha mãe, que eu vejo ela chorando, por isso que eu liguei para ela anteontem. E eu percebia pelos status dela que ela coloca as fotos. Todo mês ela coloca. Eu via como era o amor deles. Minha irmã era amor de casal mesmo. Se matavam, mas se amavam. Tinham um carinho. Eu sempre imaginei que se a mamãe morresse, ele morria.
Mas eu me enganei. Hoje eu percebo que a mamãe sofre muito mais do que se fosse o contrário. Então, os planos que ela tinha foram todos aniquilados. Mas eu sempre digo uma coisa que eu digo para ela e digo para a nossa igreja. E digo todos os dias para mim. Não importa o que o diabo levou. O importante é o que Deus vai me dar. O importante é o que Deus vai fazer. Porque se a prova veio, a tempestade veio, Deus vai acalmar. Deus vai restaurar. Deus vai transformar toda a tristeza em alegria. E eu acredito tanto nisso, que é isso que eu conforto o coração dela todos os dias quando eu falo com ela pelo telefone. Digo, mamãe, Deus sabe de todas as coisas. Mamãe, Deus, Ele é dono, Ele é consumador da nossa história. Mamãe, Ele sabe. E eu quero dizer para você, se você tem algum problema, se você está atravessando por alguma tempestade, ei, Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus vai fazer o melhor para nós. Amém? Então, querido, não tente entender o porquê das tempestades. As tempestades, elas vão te mostrar o Jesus que você serve. É no meio da adversidade que o Senhor revela caráter. É no meio da adversidade que o Senhor separa homens de menino. É no meio da adversidade que o Senhor diz para você: olha, você é desse jeito. Deus usa as nossas adversidades para derrubar as máscaras que nós temos. Deus usa os contratempos da vida para mostrar quem somos. Será que esse fulano vai me servir se ele passar por isso? Será que nessa tempestade o fulano vai continuar me servindo? Porque muito as pessoas que passam por problemas e saem correndo falando mal de todo mundo, da igreja, do pastor e de Deus. Fala mal de todo mundo, põe culpa em todo mundo. Isso está revelando quem somos nós. Pastora, então quando eu passar por adversidade, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, irmã, dobra o teu joelho e vai orar. Vai orar. Põe uma cadeira, senta ali. Senta Deus lá do teu lado, Senhor, bora conversar. Eu não estou aguentando, estou querendo murmurar, eu estou querendo, sabe, o cão quer entrar no meu couro. É assim que eu falo. Eu falo para Deus, eu não falo para vocês que eu coloco a cadeira lá. Quando não estou sentada lá, tem um jardim de inverno agora lá no meu quarto. Eu fico olhando para aquele... Tá aí a Milena, nós botamos um dizer lá, não foi? Nosso lugar. É o meu lugar. Eu sento lá na minha cama e fico olhando. Jesus, o cão quer me testar. Senhor, eu deixei o cão entrar no meu couro. Ei, eu sou sincera com Deus, irmã. Eu disse agorinha pro meu esposo, nós estávamos conversando lá em casa. E se tem uma coisa que eu sou, irmã, eu posso ter 1,5 trilhão de defeito, mas eu não sou hipócrita. Sabe? Aquela pessoa que está mostrando que não é, eu não consigo, irmão. Chega a me dar uma ira só de pensar. Eu sou o que eu sou. Se você for na minha casa, tá aí a Adra que vive lá em casa, tá aí as meninas que... Quem vai na minha casa sabe que eu sou. Eu não sou do lambiesse. Eu sou o que eu sou. Eu acho que é por isso que Deus... As pessoas não entendem. Eu também não entendo porque Deus me usa. Mas eu acho que é por causa disso. Porque eu digo, Senhor, quem sou eu? Ontem o diabo quis entrar no meu corpo, Senhor. Eu não estou falando ontem, né? Estou falando uma outra situação. Senhor, eu estou com ódio. Senhor, eu quero matar fulano. São os meus pensamentos humanos, irmãos. E é isso que eu sempre tento mostrar à igreja. Não existe ninguém perfeito, não existe pastor perfeito. Você não é perfeito. Mas as pessoas olham para a gente e querem ver a gente perfeita. Minha irmã, se eu fosse perfeita, eu estava no céu. Não sou. Eu passo por tempestades como você.
Eu brigo com meu esposo, eu me irrito com os filhos, eu choro em casa, eu choro, irmão, pasme, eu choro. Inclusive, com Dona Radassa, ela me fez chorar muito. Tadinha, não estou com pena da Radassa, né? Mas ela é pinga-fogo. Eu digo, Jesus, eu cuido mais dessa criança. Irmão, eu me culpo. São os meus sentimentos, eu exponho ele diante de Deus. Eu seria hipócrita se eu falasse, Senhor, eu sou uma santa, Senhor, eu sou maravilhosa. Eu não sou, irmão, eu tenho defeitos. Mas o que me conforta é eu procurar em Deus todos os dias fazer algo diferente. Eu procuro mudar, ao invés que agora eu só tenho vontade de matar. Antes não, eu brigava, eu esculhambava. diabo me vencia. Hoje não. Hoje eu fico com vontade. Eu me iro, mas eu não peco. Por quê? Porque eu sei que as adversidades vêm para mostrar e moldar o meu caráter. O caráter dos discípulos eram aqueles que estavam medrosos, amedrontados, com medo. Porque, lógico, as ondas iam deixar o barco afundar, eles iam morrer. Só que eles deveriam imaginar, não, nós estamos com o Filho do Homem. E quando eu quero deixar o meu barco afundar, eu lembro, eu estou com o Filho do Homem. Eu estou com Jesus. Jesus está aqui. Mesmo em meio às minhas iras, mesmo em meio aos meus defeitos, eu sei que Jesus está aqui, Ele vai fazer alguma coisa. E a primeira coisa que Ele faz é acalmar o meu coração. Acalma o coração da mulher, porque senão ela desvia. É, minha irmã. E é isso que Deus quer mostrar para nós. Às vezes nós queremos ser muito perfeitos. E acabamos adoecendo com tanta perfeição. Porque não existe. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. E nós temos que entender que é do jeito dele. Amém? Lá no livro de Salmos, capítulo 107, versículo 23, fala sobre isso. Quem é esse Deus que acalma a tempestade, que deixa tudo na calmaria só no falar? Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que você serve. Então, minha irmã, se você passa por tribulação, se você passa por momentos difíceis, se você passa por momentos de luta com o pecado, quero te dizer isso. Nós não somos perfeitos, mas o nosso Deus é perfeito e Ele nos aperfeiçoa todos os dias. Todos os dias nosso Deus nos ensina e nos leva a um patamar melhor. Ou seja, todos os dias nós atravessamos a margem. Passamos por tribulação, passamos por tempestade, mas nós conseguimos vencer, porque o nosso Deus está no nosso barco. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Tenha convicção que o nosso Deus está com você. Pare de sofrer sozinho. Pare de sofrer sozinha. Pare de esperar muito das pessoas, quando você tem um Deus que espera só por você. Deus está lá, irmãos. Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Deus está disposto a ouvir o que você tem a dizer. Deus está disposto a responder às tuas orações, se elas são direcionadas ao coração dele. O nosso maior defeito é esse, é querer esperar de tudo menos de Deus. É querer esperar do homem menos de Deus. É querer esperar em toda e qualquer situação, de pessoas, de coisas. Não, a nossa resposta, ela vem do Senhor. É o Deus que está lá no nosso barco. É o Deus que está conosco. Quando eu entendo que Jesus está comigo, quando eu entendo que Jesus está no controle, eu paro de olhar para a tempestade e começo a ver Deus agindo através do falar. Em uma palavra, o Senhor acalma a tempestade. Queridos, a qualquer momento o Senhor pode acabar a tempestade que você tem vivido. Basta que você chegue lá com Ele e diga: Jesus, eu sou
pequeno, eu sou falho, eu realmente sou medroso, eu não tenho fé, mas eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero sentir, eu quero provar dessa fé. Usa a minha vida. Faz o que o Senhor quer. Deixa Deus trabalhar no teu ser, mulher. Deixa Deus trabalhar no teu ser, homem. Quebra o teu coração diante de Deus, porque Deus está lá contigo. Eu vejo uma porta muito grande e o Senhor do outro lado, esperando alguém bater nessa porta para que Ele possa abrir. Só falta você ter essa atitude. Bata nessa porta. Bata na porta, porque ela vai se abrir. Não fique olhando para um lado, para o outro, para cima. Não, olha para a porta e tenha a atitude de bater nessa porta. Acorde Jesus que está lá no barco. Jesus sabia que nada era só dele. Ele dependia do Pai. E a fé de Jesus fez com que aquele milagre acontecesse. Os discípulos não tinham mais nada para fazer, porque ele olha e diz: nós acordamos Jesus, ele estava dormindo tranquilo, e o barco estava para afundar, para ir a pique. E o que acontece? Jesus simplesmente levanta e diz: acalma-te, mar. Ei, irmão, acalma o teu coração, criatura. Jesus diz para você hoje: acalma o teu coração, porque Ele vai trazer a bonança para a tua vida. Você vai conseguir colocar a tua cabeça no travesseiro e vai dormir o sono de Deus, porque Deus vai fazer isso. Basta que você tenha fé, basta que você o busque, basta que você realmente bata na porta, porque Ele quer abrir e Ele quer habitar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer imensamente, Deus, pela tua palavra.